vocês? Tranquilos? Bom, dando continuidade aí ao estudo de população, eu gostaria de falar hoje sobre o desenvolvimento humano. Porque é muito complicado se classificar países, classificarmos esses países, são 200 no mundo aproximadamente, de acordo com a sua economia, renda per capita, expectativa de vida, porque nem sempre isso vai refletir a realidade de um país. Eu posso citar, por exemplo, como é complicado isso, complexo, a Coreia do Sul, que em algumas classificações ainda continua sendo chamado de um país, subdesenvolvido emergente, mas que em outras classificações já é um país desenvolvido. Lembrando que a Coreia do Sul, nos anos 50, 60, tinha acabado de sair de uma guerra, a Guerra da Coreia, que foi de 1951 a 53, era um país extremamente pobre, mas que conseguiu, através de suas políticas econômicas, se sobressair. Mas é muito difícil isso. Porque eu tenho que recordar com vocês, então, é o seguinte: quando os países começaram, da África e da Ásia, começaram a sua chamada descolonização, ou seja, a sua independência em relação às potências europeias, o planeta estava vivendo a Guerra Fria. Foi no pós-guerra, pós-segunda guerra. E o que aconteceu? Comumente, no período da bipolaridade mundial, se dividiu o mundo em três. Vamos recordar? Países desenvolvidos capitalistas, países socialistas e países subdesenvolvidos capitalistas. Ficou comumente usado o termo primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, respectivamente, pelo que eu falei. Ora, a Guerra Fria terminou no início dos anos 90. Hoje vivemos outro período completamente distinto. Então é mais difícil classificar os países hoje quanto ao seu desenvolvimento. Mas, via de regra, como que iremos fazer a classificação? Primeiro, os países desenvolvidos. Porque socialismo no mundo, propriamente dito, como conhecíamos no passado, não existe mais, com exceção da Coreia do Norte. Quem são os países desenvolvidos? Aí é bom agrupá-los por continentes ou subcontinentes. Fica mais fácil, vamos ver? Europa Ocidental. Só vale para a Europa Ocidental. Alemanha, França, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Itália. Países desenvolvidos. Beleza? América Anglo-Saxônica. A América Anglo-Saxônica corresponde a Estados Unidos e Canadá. Lá na Ásia, Japão. Só o Japão. Embora alguns tigres asiáticos, como eu já disse, possam ser incluídos como desenvolvidos hoje. É o caso de Singapura e, que eu citei há pouco, Coreia do Sul. Além de Hong Kong, que não é um país, pertence à China, e Taiwan. Aquela ilha que fica em frente à China, que a China até hoje diz que é um território rebelde. E na Oceania, dois países muito avançados, Austrália e Nova Zelândia. Fechei o grupo. Tem que saber disso.
países desenvolvidos. Quais outros termos a gente pode usar? Países centrais, que é um termo muito legal, porque você usa o central e o periférico. Esses são centrais, quando eu for falando de economia. E alguns ainda utilizam, antes de mais nada, países do norte, porque a esmagadora maioria se localiza no hemisfério norte, embora a Austrália e Nova Zelândia estejam localizados no hemisfério sul. E até hoje, quando se fala nessas classificações, ainda se usa o termo primeiro mundo. Não é incomum, mesmo 30 anos após a queda do Muro de Berlim. Então, esse grupo, ele tem os maiores avanços econômicos e tecnológicos, as melhores qualidades de vida, as maiores renda per capita. Enfim, quando fala-se de desenvolvimento humano, esses países estão lá em cima. Bom, será que todos os outros são subdesenvolvidos? Não. Porque existe um grupo de países do sul que eles têm indústria, que têm uma economia mais variada. E esses países, obviamente, pela heterogeneidade que acontece nos países subdesenvolvidos, não podem ser classificados igualmente. Então, o novo termo, que é muito usado, é relacionado aos países que têm um avanço maior dentro do mundo subdesenvolvido, em desenvolvimento. Seriam os emergentes, países emergentes, que ainda possuem grandes desigualdades sociais. Não que desigualdade social não ocorra nos países desenvolvidos, ocorre também. Mas no grupo subdesenvolvido, essas desigualdades são muito mais marcantes. Vamos agrupá-los? Bom, os mais conhecidos são os BRICS, que vocês conhecem, que é uma sigla, né? De Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. BRICS. Notem que estão em vários continentes. Agrupando, como eu disse, por subcontinente, etc., nós temos a Europa Oriental. A Europa Oriental, há 30 anos, era socialista. Estava sob a área de influência soviética. Então, países como Polônia, República Tcheca, Hungria, esses países não têm um grau de desenvolvimento dos seus vizinhos a oeste, como a Alemanha, a Itália. Mas eles também não são países tão desiguais como conhecemos em muitas outras partes do mundo. Então vamos classificá-los como emergente. Alguns ainda utilizam o termo economias em transição, porque eles passaram por uma transição do socialismo para o capitalismo. E podemos incluir, devemos incluir, a própria Rússia, que eu já falei dela nos BRICS, que é uma potência militar, tem muita tecnologia, mas que internamente ainda apresenta muitas desigualdades e um nível inferior de desenvolvimento humano em relação aos países ditos desenvolvidos ou centrais. Bom, não podemos esquecer que temos que pincelar alguns países espalhados pelo mundo com essas características, com indústria, etc. Aqui na América do Sul, tem a Argentina, o Chile, a Colômbia, que teve um desenvolvimento muito acentuado nas últimas décadas, o México na América do Norte, pulando para o Oriente Médio. Lá existe a Arábia Saudita, que tem uma renda per capita altíssima devido ao petróleo, é um país com dimensões para a região até grandes.
A Turquia é um país emergente, além dos novos tigres asiáticos, que tiveram crescimentos também significativos, como Malásia, Indonésia, Filipinas, Tailândia. Novos tigres também são classificados como emergentes, embora, volto a repetir, muitas desigualdades sociais dentro desse grupo tão heterogêneo. E qual é o outro grupo dos subdesenvolvidos? São aqueles que, infelizmente, ainda vivem basicamente de exportações de produtos primários. Tem exceções, eu vou falar daqui a pouco. Esses produtos primários normalmente não têm valor agregado na hora das exportações. Os preços são muito baixos. Eles também são conhecidos como países exportadores de commodities. E a indústria e os serviços são muito fracos dentro desses países. Então nós vamos agora fechar essa configuração territorial pelo grau de desenvolvimento. O local onde tem hoje o maior número de pobres, de pobreza, de atraso, é a África subsaariana. Ou seja, você pega ali o deserto do Saara, abaixo dele. Mas mesmo dentro da África subsaariana, existem países que não são tão ruins, com IDH tão baixo, com pobreza extrema. Não são. Podemos citar a própria África do Sul, Namíbia, Botsuana, que são países que escapam dessa imensa pobreza e miséria da África negra ou subsaariana. Onde está hoje aí o maior grau, o maior índice de pobreza do planeta. Na Ásia também tem países que estão muito aquém daqueles emergentes, como os tigres, os novos tigres e o próprio Japão. A gente cita aí, por exemplo, países com baixíssimos desenvolvimentos, como o Afeganistão. Então, notem que existe ali uma diferença muito grande. E aqui na América Latina, o país que tem um nível subsaariano é o mais pobre, né? Que tem muita imigração de saída, é o Haiti. O Haiti é um país que, se tivesse na África subsaariana, estaria dentro da conformidade da extrema pobreza desse subcontinente. Notem que a ONU considera pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, ou seja, miseráveis, quando essa pessoa vive com menos de $2 por dia. E é nesse grupo de países que eu citei que existem aproximadamente 700 milhões de pessoas vivendo nessa situação, um pouco mais. Ou seja, 10% da população mundial vive abaixo da linha da pobreza. Nos países subdesenvolvidos, principalmente nesses exportadores de matéria-prima e também nos emergentes. Os emergentes também tem. Aqui no Brasil, por exemplo, acredita-se que 30 milhões de brasileiros vivam abaixo da linha da pobreza. Lembrando que pobreza e miséria existem em todo o planeta. Aqui, no chamado subdesenvolvido, nos países subdesenvolvidos, elas são mais acentuadas. Tudo bem, pessoal? Lembrem-se, todo o planeta apresenta desigualdade. Alguns lugares mais, outros menos. Tudo bem? Beleza, pessoal. Depois a gente dá continuidade nesse estudo da população. Valeu, um abraço a todos.